Boa noite a todos, muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre um prazer poder receber e durante esse período em que nós estamos todos afastados fisicamente, nós podermos nos reunir nessas lives para discutir os nossos projetos. Nós já fizemos isso com os projetos do CNPq e agora nós temos 2 semanas seguidas, hoje, dia 5, e dia 12/8, para discutir os projetos que estão vinculados ao projeto temático, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Eu disse na outra live, gostaria de dizer aqui também, que por mais que seja uma situação muito difícil o que está acontecendo e nós ficarmos afastados uns dos outros, isso tem possibilitado algumas oportunidades que provavelmente não aconteceriam se nós estivéssemos numa situação, vamos chamar assim, de normal. Porque normalmente esses projetos, eles são apresentados em congressos, e dificilmente nós teríamos tantas pessoas tão diversas e de lugares tão distantes participando de uma mesma sessão num congresso científico, principalmente também porque o congresso normalmente é pago, e esse custo, tanto para estudantes como para o público em geral, ele é bastante alto. Então, buscando olhar o lado positivo das coisas, eu acho que isso tem trazido vários benefícios, porque nós temos conseguido atingir e conversar com pessoas de diferentes setores, de diferentes áreas, sobre os nossos projetos. Tá? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos. Antes de nós começarmos a falar dos projetos, eu gostaria de solicitar que todos aqueles que não forem apresentar hoje, e aquelas pessoas que estão participando, estão assistindo, que desliguem e mantenham suas câmeras e seus microfones desligados, porque a internet, ela não tem uma qualidade excelente, e com todas as câmeras e microfones abertos, isso interfere e diminui a qualidade da transmissão pelo Google Meets. Então, com câmeras e microfones desligados, a gente vai obter a melhor qualidade de conexão. Tá? Então, agradeço aqueles que puderem desligar e deixar desligado. Um outro pedido é que todas as perguntas sejam encaminhadas pelo chat, porque aí a gente não perde na ordem. As perguntas, vocês poderão fazer perguntas ao final. Então, hoje, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o que é o projeto temático, e depois nós vamos ter 2 subprojetos apresentados hoje. Nós temos 5 subprojetos e mais 3 apresentados na semana que vem. Então, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas específicas para cada projeto, hoje e na próxima quarta, e depois, na finalização, na próxima quarta, vocês podem fazer perguntas gerais. Então, eu peço, por favor, coloquem as questões aqui no chat, que no final os apresentadores vão responder essas questões pelo vídeo. A resposta não será aqui pelo chat. Vocês vão poder trocar ideias, as pessoas vão responder por aqui. Tá bom? E antes de falar especificamente sobre o projeto, eu gostaria muito de agradecer aos pesquisadores que fazem parte desse projeto. Não vou nominar todos, porque nós temos os coordenadores de subprojeto, mas nós temos muitas pessoas envolvidas, muitos pesquisadores. Então, eu agradeço a todos vocês pelo trabalho que estão fazendo no projeto e por participarem conosco dessa live. E gostaria especialmente de agradecer 3 pessoas que sempre estão por trás aqui das câmeras, mas que é quem faz o trabalho pesado de organizar essa live, de colocar ela para funcionar e depois disponibilizá-la no YouTube, porque quem não tiver a oportunidade de ver hoje, nós teremos no canal do YouTube essas lives disponibilizadas. Então, eu ia pedir, por favor, deem um alô aí, abram suas câmeras, vocês sabem que eu peço isso. A Adna Dorigo, a Annelise Rosa Fontana e a Tatiane Grila, porque são as 3 pessoas que fazem todos os bastidores aqui das lives. Então, eu gostaria imensamente de agradecer as 3. Tati, já apareceu a Adna? Cadê a Anne? A Adna? Anne?
Boa noite. Boa noite, querida. A Adna está aqui e a Boa Anne está noite. aqui e não está querendo abrir a câmera. Não tem problema. É só para agradecê-las, porque são as três que fazem cartazes, que organizam, que gravam, que pegam as perguntas. Então, as três que são a base para que a gente possa fazer essas lives, tá bom? Muito obrigada, meninas. Além de tudo que elas fazem no projeto, né? Bom, começando então a nossa programação, eu gostaria de falar sobre o nosso projeto. O projeto temático FAPESP, ele é um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva. Normalmente você tem uma ideia central de uma pergunta que é bastante importante, mas ela é bastante abrangente e que você dificilmente conseguiria obter respostas, dados suficientes para resolver esse problema com um único projeto. Então, existe dentro da FAPESP um projeto temático, que é aquele projeto em que você consegue ter uma ideia central e associar a esse projeto diferentes subprojetos que vão responder ou que vão ter perguntas diferentes, mas que são, no final, complementares. Não é uma colcha de retalho, não é simplesmente um tema, por exemplo, abelhas, que é o nosso caso, e nós teremos vários projetos desconexos. Um dos requisitos é justamente que esses projetos sejam complementares sem se sobrepor. Então, que a gente tenha uma linha de desenvolvimento dentro de todo o projeto. Esse nosso projeto temático foi submetido à FAPESP em 2017, e nós levamos aí aproximadamente um ano, ele foi aprovado em 2018, e ele se chama Interações Abelha-Agricultura, Perspectivas para a Utilização Sustentável. Porque justamente a nossa ideia era olhar, porque a gente sabe, nós ouvimos e discutimos muito a questão dessas interações abelha e agricultura, mas nós precisamos buscar caminhos para que nós possamos ter os dois. Nós, de forma alguma, podemos pensar em conservação das abelhas em detrimento de uma agricultura que seja produtiva, mas que seja sustentável, e também não podemos fazer o inverso, focar numa agricultura produtiva e deixar de lado a nossa biodiversidade. Então, a nossa ideia central, a nossa questão era como, dentro das nossas linhas de pesquisa, dos 5 subprojetos e dos pesquisadores participantes, o que nós poderíamos, quais soluções nós buscamos, quais perguntas nós queremos responder, que caminho nós queremos dar para que a gente possa ter a conservação das abelhas nativas com uma agricultura produtiva, mas ao mesmo tempo sustentável. Então, nós reunimos esse projeto, ele é coordenado pelo professor Osmar Malaspina, da Unesp de Rio Claro, e o vice-coordenador é o Dr. Ricardo Ferraz de Oliveira, da Exalc, em Piracicaba. Nós nos reunimos por várias vezes, um projeto desse ele demora para ser colocado no papel e para ficar na forma final que ele tem hoje, mas ele foi discutido também com quase um ano, então nós começamos lá por 2016, e nós chegamos a 5 subprojetos que estão hoje sediados na Unesp de Rio Claro, na Exalc em Piracicaba e na UFSCar de Araras, com 2 subprojetos, um coordenado por mim e outro pelo professor Bruno, e um subprojeto coordenado pela professora Elaine e pela professora Claudinês, na UFSCar de Sorocaba. Então, nós temos 2 campos da UFSCar, mais a Unesp de Rio Claro e a Exalc. Tá? E os nossos principais objetivos gerais desses subprojetos seriam analisar as respostas biológicas aos agrotóxicos por meio de bioensaios laboratoriais, avaliar a detecção de agrotóxicos, hiperóxido de hidrogênio em mel, utilizando filmes finos nanoestruturados produzidos a partir de cera de abelhas, e verificar o efeito dos agrotóxicos sobre a interação abelha-inseto por meio do registro da atividade elétrica das plantas.
São os objetivos gerais. Depois, eles são destrinchados em cada um dos subprojetos, onde nós vamos analisar aspectos mais específicos que serão, então, explicados para vocês e discutidos nos subprojetos. Como o projeto temático ele tem uma linha de raciocínio, a ordem de apresentação, que vocês vão ver tanto hoje como na própria quarta-feira, ela segue a ordem em que os subprojetos são apresentados, porque nós temos a conexão em uma linha, vamos chamar assim, uma linha de evolução das questões dentro do temático. Por isso, hoje nós vamos apresentar o subprojeto 1 e o subprojeto 2, e é por isso que eu gostaria, inicialmente, de convidar as coordenadoras do subprojeto 1, que vão fazer essa apresentação, a professora Elaine Silva Zacari e a professora Cláudia Inês da Silva, que vão fazer essa apresentação. E aí nós vamos contar um pouco para vocês, tanto dos objetivos, quanto do que elas pretendem. Cláudia, Elaine, com vocês. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente hoje. Elaine, se você quiser fazer a introdução, uma apresentação mais geral, eu sigo na sequência da apresentação do projeto. Nós vamos projetar nesse momento? Sim, posso projetar? Tá. Não, para o pessoal ver o título, né? Só um minuto. Vocês conseguem ouvir? Está carregando, eu acho, Cláudia. Então, enquanto tá vai demoradinho, né? Aí eu vou falando um pouco do histórico, né? Isso. Eu comecei a trabalhar, né, inicialmente com bioensaios toxicológicos com apis mellifera, e acabei me especializando mais na parte de ensaios toxicológicos em larvas, além de adultos, e notamos, né, ao longo de todos esses anos de trabalho, a necessidade que há de padronizar esses testes para abelhas nativas no Brasil. E não só as abelhas sociais, e sim também as abelhas solitárias e não sociais. E conhecendo a Cláudia, que é especialista de abelhas solitárias, e juntando daí com o meu trabalho, que é de ecotoxicologia e bioensaios toxicológicos, avaliação de biomarcadores, aí nós propomos esse subprojeto. Tá? Logo já, acho que está dando problema lá no da Cláudia, deixa eu ver se eu consigo projetar. E como a Roberta, né, já disse, nós tivemos várias reuniões antes do início mesmo da redação e a elaboração do projeto, e nós fomos avaliando as lacunas que tem na literatura sobre exposição de abelhas nativas aos agrotóxicos. E sempre surgiu o questionamento, será que as abelhas solitárias respondem como as abelhas sociais? E esse foi, assim, o nosso mote para montar esse subprojeto dentro do temático, o qual tem total relação, como a Roberta falou, com os demais, até vocês vão perceber durante a apresentação, que mostra onde que ele se relaciona com os demais, né? Você quer que eu tente projetar, Cláudia? Eu acho que eu vou tentar projetar, peraí. Tem aqui embaixo. Seu microfone está desligado, Cláudia. Vocês conseguem? Eu vejo a sua tela, mas não a apresentação. Agora sim. Agora foi? Foi. E Vocês me ouvem bem? agora sim. Okay.
Tá certo. Então, esse é o título do subprojeto 1, Criação e Manejo de Abelhas Não Sociais para a Padronização de Ensaios Ecotoxicológicos dos Efeitos Subletais dos Agrotóxicos e Avaliação de Biomarcadores. Então, a gente vai fazer uma rápida introdução, né? Grande parte dos estudos que são feitos com abelhas eusociais, principalmente com apis, né, e bombos, e aqui no Brasil e em outros países também tem sido estudadas abelhas sociais sem ferrão, e não tem nenhum estudo feito com abelhas solitárias aqui no Brasil, né, os estudos que são feitos até hoje, que se conhecem, assim, de uma forma mais global, foram feitos com abelhas do gênero Osmia e Megachile, né, que são abelhas da família Megachilidae. E essas abelhas são estudadas porque elas são muito utilizadas, né, como abelhas para polinização, principalmente de amêndoas, alfafa e outras plantas que são plantas cultivadas em grande escala, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. No Brasil, pouco se sabe sobre as abelhas solitárias, de maneira bem geral, vamos dizer assim, né, 85% das abelhas apresentam esse comportamento solitário, e as nossas estão começando a estudar agora o potencial para uso na polinização, mas não tem estudos feitos ainda com abelhas solitárias num aspecto mais da ecotoxicologia, né. Algumas coisas estão sendo feitas paralelamente com espécies de centres, né, que da tribo Centridini, e a gente propõe nesse estudo, com base num artigo que foi publicado, avaliando a presença de toxicidade em néctar, pólen e em folhas do solo, que foram feitos inclusive com Megachile, a gente tentou trazer isso para ser aplicado nas abelhas solitárias que nós escolhemos aqui no Brasil. Então, a nossa ideia é padronizar esses bioensaios toxicológicos para as abelhas não sociais, que são, na verdade, solitárias e parasociais, né, que poderão ser futuramente utilizados, esses resultados, em regulamentação de agrotóxico e nos programas de avaliação de risco para as abelhas nativas, né, que forrageiam nos agroecossistemas brasileiros, principalmente em plantas que são utilizadas diretamente na nossa alimentação, né, em frutíferas, em hortaliças, em legumes também, né. Então, nesse estudo, a gente fez uma seleção de abelhas não sociais que já tivessem bastante dados relacionados à bionomia, ou seja, ao processo de nidificação, de reprodução, desenvolvimento de larva, razão sexual, quem são os seus inimigos naturais, né, para que a gente pudesse tentar manejar essas abelhas, a estudar o estabelecimento de suas populações e ter um número razoável de indivíduos que pudessem ser utilizados nesses bioensaios, né. Dentre essas, a gente escolheu Tetrapédia, né, Diversip, Centris análise, e uma espécie parasocial de Xilocopa frontalis. E outras xilócopas também que foram impossíveis a gente testar, né. A gente fez as escolhas dos grupos de inseticidas em neonicotinoides e fungicidas, né, estrobilurina, difícil de falar esse nome, e a gente fez também algumas misturas, né, complexas desses dois compostos, para fazer os testes, tanto de contato, quanto também por ingestão. A Cláudia caiu. Ah, tá, eu achei. Eu também esperei para confirmar, ver alguém se mexendo na câmera. A Cláudia caiu. Será que ela percebeu? Acho que ela vai tentar entrar de novo. Eu posso projetar também, tá? Tá, eu acho que você pode ir continuando, Elaine. Tá, é que assim, é que não vai mudar se eu não projetar, certo? Não, mas aí você vai passando os slides. Certo, você Então tem eu que vou ter que projetar opor pra... apresentar. Espera aí.
Apresentar agora. Né? Isso. Só que daí eu não vejo ninguém. Como que eu... Você tem que olhar na sua apresentação. Não, então, eu estou olhando a minha apresentação, mas vocês estão vendo? Não. Eu também Ainda não. Ainda não. Não. Você colocou apresentar agora? É que você não está apresentando. Está você não liberado colocou. apresentar Coloquei agora. apresentar agora. Ainda não foi. Eita. Tenta aí de novo, colocar apresentar agora. Escolhe a opção que você quer. Vai aparecer, você põe apresentar agora, vai aparecer uma imagem, você tem que compartilhar aquela imagem da sua apresentação. Nossa, esse é o problema. Elaine, você quer enviar para eu fazer a apresentação daqui? Ou a Tati fazer do computador dela de lá? Compartilhar. É que eu achei que para mim já aparece como se tivesse compartilhado. Não, compartilha aí com todo mundo. Está aparecendo. Agora vai começar. Ah, tá. Mas está aparecendo? Isso, agora põe para apresentação, igual você faz em aula. Assim? Isso, para a gente aparece contextualização. Isso. Tá certo. Então, é onde que a Cláudia estava explicando, né? Sobre a importância daí da gente desenvolver essa padronização dos bioensaios toxicológicos com as abelhas não sociais, e futuramente esses testes, né, a gente pode futuramente até fazer um protocolo, fazer um ring test e cadastrar mesmo como um teste padronizado para abelhas não sociais. Que isso que a Cláudia estava explicando. E ela já explicou quais foram, né, os grupos, as abelhas selecionadas, os gêneros selecionados, os agrotóxicos selecionados, só para dar o link, né? E aqui tem uma problemática que eu acho importante ressaltar, que foi, na realidade, o questionamento que conduziu à elaboração desse subprojeto, que seria as abelhas não sociais, aí as três espécies que nós selecionamos, né? Elas apresentam a mesma sensibilidade ao inseticida neonicotinoide e ao fungicida estrobilurina, seja na forma desses ingredientes ativos isolados ou em mistura, mas eles têm a mesma sensibilidade que as abelhas sociais, por exemplo, a espécie modelo Apis mellifera, que é onde que nós mais temos dados na literatura, né, sobre efeitos subletais de agrotóxicos, e também abelhas sem ferrão. Então, com base nesse questionamento principal, o nosso objetivo geral foi padronizar os bioensaios para avaliação dos efeitos subletais nas abelhas não sociais, que inclui aí 2 espécies de solitária e uma parasocial. E dentre os objetivos específicos, então nós já estamos fazendo, né, a técnica de criação de abelhas não sociais, tanto do gênero Tetrapédia, quanto Centris, quanto Xilócopa. Tá? E também, para que isso seja possível, é importante que a gente realize, dentro desses objetivos específicos, o manejo e aumento populacional em condições de semicampo, porque, ao contrário das abelhas sociais, a problemática nossa aqui também seria, assim, não bem um empecilho, mas seria algo que nós temos que superar, é o número amostral. Porque quando nós trabalhamos com abelhas sociais, nós temos um número amostral muito maior para as experimentações do que com as abelhas solitárias. Então, esse é um desafio metodológico que nós estamos em fase de superação. E dentre os objetivos específicos também, além de padronizar essa criação, é avaliar os efeitos subletais dos agrotóxicos, por meio de biomarcadores, tanto comportamentais, quanto em nível celular.
E como nós estávamos falando no início, na introdução, esses subprojetos, eles se interligam em alguns pontos, porém não se sobrepõem. E o que nós vamos fazer também é comparar os nossos dados depois com o subprojeto 2, para averiguar se realmente há uma diferença de sensibilidade, né, entre as abelhas não sociais e as sociais. E também na live da semana que vem vai ser apresentado o subprojeto 4, e vocês vão ver que é uma área bem interessante, que é a interação da abelha daí com a flor do tomate. E tem a parte de estudo, né, elétrico, do potencial elétrico, que o professor Ricardo vai apresentar. Então, esses projetos, eles contribuem nessa forma. Quando a gente trabalha com abelha solitária, e também as parasociais, a primeira etapa é você fazer o manejo de semicampo, porque as populações dessas abelhas, elas não nós não podemos, por ser exatamente solitária e parasocial, nós não podemos diminuir o número populacional da área de estudo. Portanto, nós temos que, 1 ano antes do estudo, já fazer todo o manejo de semicampo, de forma que aumente a população em 10%, e esses 10% excedente é que a gente usa para poder fazer os testes toxicológicos, e dessa forma não afetar a estabilidade populacional do local onde iremos estudar. Então, nós já fizemos isso, nós temos 5 abrigos desses, na UFSCar aqui em Sorocaba, na borda dos fragmentos, e eles foram instalados já em 2018, e são monitorados constantemente, exatamente para avaliar quanto que está o nível populacional, taxa de nidificação ao longo das estações, predadores, parasitas. Então, nós fazemos toda essa parte de monitoramento. E aí temos aqui com o projeto temático, também desenvolvemos esse outro tipo de abrigo, onde que nós conseguimos daí direcionar para a Tetrapédia diversipes aqui, né? Direcionar, assim, a obtenção do maior número possível de indivíduos dessa espécie para os experimentos. Então, onde nós já avançamos bastante é com Tetrapédia. Com Centris também teve um avanço, e com Xilocopa ainda nós estamos em processo de conseguir uma maior taxa de nidificação. Mas já conseguimos padronizar muito bem esse manejo de semicampo para a Tetrapédia diversipes. E aqui, né, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um exemplar fêmea, uma fêmea e um macho, que nós conseguimos aqui no campus, e são exatamente essas abelhas que nós levamos para o laboratório depois que o ninho ele foi fechado, esse ninho é levado para o laboratório e monitorada essa emergência. Além disso, também nós avaliamos nesse monitoramento inicial quantas células tem em cada ninho, né, e seguimos todo o desenvolvimento até atingir a fase adulta. E isso foi muito importante também para nosso laboratório, que estava padronizado todos os métodos, né, para a apis mellifera. Então, essa etapa, com a participação completa aí da Cláudia Inês, nós conseguimos aí desenvolver essa padronização também em laboratório de manutenção in vitro. E com a emergência dos adultos, então nós trabalhamos tanto, devido ao N amostral, né, trabalhamos tanto com os adultos, tanto macho quanto fêmea, então eles são experimentados, né, eles são utilizados no bioensaio, os 2 sexos, e numa determinada faixa etária, que é de 1 a 5 dias, e a gente trabalha com blocos, né, blocos de exposição. E é extremamente importante
conjuntamente com os bioensaios, fazer a avaliação do pólen residual. Por quê? Porque por meio de uma análise polínica, no qual a Cláudia, que consegue, né, a Cláudia que é responsável pelo desenvolvimento dessa análise polínica e treinamento dos estudantes também, e por meio disso a gente consegue avaliar o que qual é o alimento, quais são as espécies, né, vegetais, que essas abelhas estão usando como recursos, porque isso vai ser extremamente importante para a interpretação dos dados dos efeitos subletais dos agrotóxicos. Essa parte que eu estou falando para vocês é algo muito demorado, tá? Para a gente conseguir padronizar, por exemplo, a manutenção dessas abelhas em condições in vitro, com alimentação artificial, para que elas sejam viáveis para o bioensaio, nós fizemos muitos e muitos testes. Então, só retornando aqui, após a emergência desses adultos, esses adultos, eles vão emergir, aquele tubinho, ele vai ficar dentro desse tubo maior, que é onde tem o alimento. Então, assim que a abelha emerge, ela já vai se alimentar, e depois ela vai ser aclimatada nos potes, que a gente chama pote de bioensaio, que são potes plásticos padronizados para testes laboratoriais de exposição aos agrotóxicos. E se vocês olharem nesse primeiro esquema, as abelhas na fase de emergência, nesse tubo menor, elas conseguem se alimentar com esse alimentador aqui, que é um microtubo contendo a solução açucarada, mas isso já não dá certo quando nós vamos para o pote de bioensaio, tivemos que adaptar com essa tampinha contendo algodão embebido no alimento. Essas abelhas, a gente consegue manter elas em temperatura controlada, umidade controlada, e geralmente elas permanecem vivas nessa incubadora por 1 mês, após a emergência. E o que nós fazemos com essas abelhas? O que nós fizemos até o momento foi exposição por contato, tá? Então, com o auxílio de uma micropipeta, a gente depositou o agrotóxico numa concentração considerada ambientalmente relevante, ou seja, em concentrações que estão presentes nas folhas, por exemplo, e depositamos no tórax dessas abelhas e avaliamos a mortalidade, avaliamos, aí no caso aqui também o comportamento. Então, nós adquirimos com o projeto temático da FAPESP, um software que é o EtoVision, onde que ele faz análise de imagem do comportamento das abelhas, que nós filmamos, né, pelo sistema de video tracking, e depois esses dados, eles serão avaliados e quantificados para ver se tem uma diferença entre o controle e os grupos expostos. Então, isso nós fizemos, por enquanto, exposição por contato. A próxima etapa agora vai ser exposição oral. Também o que nós fazemos, que que já é padronizado desde APES, faz muitos anos que a gente trabalha com a parte de biomarcadores celulares. Então, nós avaliamos os órgãos das abelhas. Então, o que já foi feito foi a dissecção, processamento dos órgãos, principalmente intestino médio, corpo gorduroso e cérebro. Nós acabamos também avaliando outros órgãos que têm poucos dados na literatura para aumentar, na realidade, o conhecimento sobre essa espécie, né? Mas o nosso foco central serão esses 3 órgãos. E o que nós fizemos até o momento também foi com tetrapédia, fizemos também com centres, nós temos também esse material de centres, e a parte da histologia e da histoquímica é o que está em andamento. Aí faremos também a parte de imunofluorescência para avaliação de marcadores de estresse celular, de morte celular. Nós vamos fazer tudo por microscopia com focal de varredura laser, que também temos na UFSCar Campus Sorocaba, e adquirimos um equipamento que se chama luminômetro, que permite você fazer diversas análises, dentre elas a avaliação da atividade mitocondrial.
né? Porque principalmente os fungicidas, esse fungicida do grupo estrobilurina, há fortes indícios de que ele diminui a produção de ATP na mitocôndria das células das abelhas. Então, nós vamos avaliar isso em vários órgãos também. Toda essa parte aí de avaliação da atividade mitocondrial vai ter que ser padronizada, que não tem nem para abelha, quanto mais para abelha solitária. Então, essa aqui só para vocês terem uma noção geral. Temos alunos de doutorado em andamento, caso aqui a Josimere Conceição de Assis, que ela vai qualificar, inclusive, a semana que vem, com os dados de Tetrapédia. Rafaela Tadei, que é a orientada do professor Malaspina, vai fazer o doutorado daí com Centris, tá? Temos também uma bolsista FAPESP de pós-doutorado em fase de contratação, que vai trabalhar com os biomarcadores celulares e também com essa atividade mitocondrial. Temos 6 discentes, né, de iniciação científica, trabalhando não só com as abelhas em si, mas com os recursos florais que elas coletam, tá? Já publicamos, assim, apresentamos os dados parciais em congressos brasileiros, né, o Congresso Brasileiro de Zoologia, e o de Paleobotânica e Palinologia, e também no Congresso da América Latina, né, de Ecotoxicologia e Química Ambiental. Esses dados de Tetrapédia, eles estão sendo organizados de forma a compor um artigo científico, que logo já será submetido, e, paralelamente, estamos fazendo a elaboração da palinoteca de referência aqui do campus Sorocaba, né, no qual a Cláudia está liderando. Isso aqui é só para vocês, não é uma apresentação dos dados em si, mas sim do projeto como um todo, né, e o que nós conseguimos avançar até o momento. Então, daí vocês podem fazer os questionamentos também na forma de chat, né, é isso, Roberto? Isso, vai ser colocado no chat, e aí depois a gente vai fazer no final. Ah, tá. Faz as 2 apresentações e depois, conforme, porque agora terminando, dá tempo do pessoal pensar, e quem quiser colocar já tem pergunta, mas aí as pessoas podem colocar aqui que a gente vai fazer no final. Tá bom? Eu gostaria de pedir desculpas aí pela internet, Elaine, que eu fiquei sem... Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos. A internet, um problema na internet aqui, infelizmente aconteceu, mas ainda bem que a Elaine estava aí conectada. Elaine, desculpa. Tudo certo, funcionou direitinho. Bom, só para a gente tentar manter o tempo, que a gente já está um pouco atrasado, eu gostaria, então, de passar para o segundo subprojeto, e esse subprojeto está sediado, então, na Unesp de Rio Pardo e é coordenado pelo professor Malaspina, que vai falar um pouco sobre ele agora. Boa tarde a todos. Enquanto a Tati vai colocar ali os slides para mim, queria dizer que, depois de 45 anos estudando abelhas, coordenar um projeto temático da FAPESP é uma satisfação muito grande, principalmente com os parceiros que nós conseguimos arrumar nesse temático, né? Aí, só vou citar os chefes dos laboratórios, aí a Cláudia, a Elaine, que acabou de falar, né? O Ricardo, lá em Piracicaba, o Bruno e a Roberta, na Federal, lá de São Carlos, em Araras. Então, acho que é um grupo bastante interessante, e para mim é uma satisfação muito grande coordenar esse projeto, né? E fica fácil trabalhar com esse pessoal, porque você acaba só dando palpite, eles trabalham bastante, eu reconheço isso. Você acaba só dando os palpites. Bem, o subprojeto 2, que a gente enviou para a FAPESP, é rota metabólica dos agrotóxicos em abelhas. Como a Elaine também colocou, ele tem várias
ele está bem intrincado, né? Bem como os outros projetos também. Ele tem sempre uma colocação com os outros projetos que a gente possa aproveitar os dados, porque num projeto desse tipo você tem que explorar ao máximo os dados que você coleta. Então, por exemplo, a Elaine está coletando os dados das abelhas solitárias, como nós aqui vamos trabalhar com as abelhas sociais, então que a gente possa depois fazer uma comparação de alguns dados que são possíveis, né? Então, isso faz parte de um projeto temático, ele tem que ser assim, né? E também com o grupo lá da Roberta, em Araras, também vai ser a mesma coisa, que a gente vai quando terminar o projeto, a gente vai ter esses dados e a gente possa fazer uma parte de construção de um conjunto maior de dados. O próximo, por favor, Tati. Bem, nós pesquisadores, né, eu coordenando esse projeto 2, a Roberta, como eu já falei, e a professora Thaisa, que era, quando a gente mandou o projeto para a FAPESP, ela estava no nosso laboratório, era pós-doc, e hoje ela acabou saindo do laboratório, está trabalhando numa empresa, voltaram para a área de ecotoxicologia, não mudou de área, né, mas ainda faz parte do nosso projeto, tá certo? O próximo. Aí também não está a Elaine, não está a Cláudia, mas elas estão inseridas nesse esquema que eu adiantei agora rapidamente. Então, nós temos também no projeto os nossos estudantes, a Ana Elise, que já é pós-doc aí há bastante tempo, né? Que é uma pós-doutoranda. A Daiane, que se juntou a nós no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, então tivemos esse lapso nesse meio aí, né? Esperamos poder voltar rapidamente. A Pamela, né? Que também fez o doutorado com a gente, depois teve um tempo na Inglaterra, e agora voltou para o laboratório, né? O Caio, que está fazendo o seu doutorado aqui com a gente, são os 2 doutorandos, a Pamela já defendeu o doutoramento dela, e o mestrando Lucas, né, que está iniciando o seu mestrado agora, e temos uma aluna, mas temos outras alunas que estão estavam iniciando em março a sua iniciação científica, né? E a gente parou por esse tempo, mas devemos, acho que, voltar em setembro esses trabalhos todos aí dentro do laboratório. Próximo. Bom, o objetivo do nosso trabalho, né, os objetivos, nós sempre trabalhamos, o nosso foco desde que a gente começou com essas questões todas envolvendo ecotoxicologia, sempre foi com apps. Isso que a gente começou a trabalhar, como o mundo inteiro fez isso, né? Então, a gente fez vários estudos em apps, tanto da parte de biocelular, principalmente da parte do abdômen ou do cérebro, mas sempre voltado para apps. Com o crescimento do grupo, a gente começou a observar que e a grande pergunta que a gente sempre fez era saber se esses estudos que a gente estava fazendo em apps, e se a gente tivesse a ideia de fazer uma política pública, né, uma legislação que pudesse dar uma proteção aos polinizadores com relação à questão dos efeitos do agrotóxico, da forma de contaminação desses agrotóxicos. Será que, se a gente fizesse uma legislação só baseada em apps, a gente conseguiria proteger também as nossas abelhas nativas? Elas respondem aos agrotóxicos da mesma maneira que a apps responde? Essa era a grande pergunta que a gente sempre fez, desde o início, né? Nós temos, a maioria de vocês sabem, nós temos a apis mellifera, que é uma abelha exótica, que é uma abelha importada, mas nós temos aqui no Brasil cerca de 300 a 400 espécies de abelhas sem ferrão, e temos aí 1.500 espécies de abelhas solitárias, semi-solitárias, por aí por diante. E a grande pergunta, porque toda a legislação, todos os trabalhos, e aqui no mundo inteiro, sempre foi feito com apps, e a gente queria tentar responder essas questões. Então, por isso que a gente acabou
voltando o laboratório, mudando um pouquinho o vértice do nosso laboratório, tentando agrupar outros estudos com essas espécies nativas nossas aqui, para ver se essas informações, a gente pudesse melhorar essas informações, tendo em vista que a Europa e nos Estados Unidos, como eles não têm especificamente o caso das abelhas sem ferrão, eles só lá trabalham com apis e abelhas solitárias, porque eles não têm essa quantidade de abelhas sem ferrão que nós temos aqui. Então, eles nunca se preocuparam com isso. Quem tem que se preocupar com isso somos nós brasileiros, o pessoal da América do Sul, né? E, evidentemente, o pessoal lá da Austrália, da Nova Zelândia, lá que também tem abelhas semelhantes. Então, nós é que temos que nos preocupar com isso. Então, a nossa ideia era pegar aqueles dados que a gente já tinha de apis, formatar alguns outros dados, alguns outros projetos, e avaliar ou comparar com abelhas nativas, né? Com abelhas sem ferrão. E nós escolhemos 2 dessas espécies, né? Dentre essas 400, 2 espécies que mais fácil de manejar, que a gente tem o maior número de indivíduos, mais fácil de criar em laboratório. Então, tem várias características que são importantes que levou à escolha dessas 2, porque alguém poderia perguntar, por que não Melipona quadrifaciata, por que outro tipo de trigônio, por que essas 2, né? E tem um trabalho já publicado pelo nosso grupo e mais um pessoal da Embrapa, que é a professora Carmen Pires, que coordenou, onde a gente fez um levantamento de cerca de 340 espécies, fizemos um ranking para escolher quais seriam as 10 melhores para se trabalhar, que pudesse cobrir todo esse universo que eu comentei. E essas 2 aqui estão dentro dessas 10 melhores, né? E a gente trabalhou com a exposição oral, então, de misturas de agrotóxicos, tá certo? O projeto é esse, a gente trabalhou não, nós estamos trabalhando, né? O efeito da exposição oral de mistura de agrotóxicos. O próximo. Bom, então, a espécie modelo Apis mellifera, né? Nós estamos combinando agrotóxicos isolados ou combinados, né? E tentando estudar as concentrações residuais dessa rota metabólica, né? E os principais objetivos, né? Esses 6 objetivos aqui que a gente vai tentar responder no fim do projeto, né? Uma análise de sobrevivência, análise dos sistemas enzimáticos, análise de diversos tipos de análises morfológicas, análises ultraestruturais e análise de expressão de proteínas, né? Então, são esses os principais objetivos que a gente tenta agrupar no fim do projeto. E, esqueci aqui, análise de ocorrência de morte celular. Próximo. Bom, a metodologia é uma metodologia já não muito diferente do que já é feito nessa parte, principalmente de biologia celular, né? Não só o primeiro aí que não, né? Que não envolve muito disso, e que é análise de sobrevivência em função do tempo, contagem de indivíduos, determinação de DL50, CL50, TL50, então a gente vai fazer comparando esses indivíduos. Depois, de uma segunda etapa, análise do sistema enzimático, também biomarcadores, semelhante ao que a Elaine vai fazer lá em Sorocaba. Avaliação de atividade de enzimas de detoxificação, né, metabólicas e de estresse oxidativo. Análise de expressão de proteínas, principalmente trabalhando com as proteínas de choque térmico, no HSP70 e 90. Indicadores de estresse celular. E, nesse material, a gente vai empregar kits que são específicos para isso. Já existem os kits, fica mais fácil da gente trabalhar. Próximo. As análises morfológicas do cotidiano, né, são análises de biocell, histológicas, né, análise de integridade tecidual e de possíveis alterações através da morfologia convencional, né, então, a chamada morfologia, estudos óticos, né, e depois passar para uma segunda fase, analisando a parte de ultraestruturas, né?
Então, avaliação de ultraestruturas, possíveis alterações nas organelas celulares, através de microscopia eletrônica. Então, avançando um pouquinho a análise morfológica convencional. Depois, uns estudos finais sobre análise de morte celular. Então, também tem kits específicos para isso, para que a gente possa detectar mortes celulares em respostas à exposição agrotóxica. Sempre pensando que para a APES a gente já fez muita coisa disso aqui, a gente tem muitos dados. O que a gente não tem, e que nós iniciamos agora, já temos dados também, mas são poucos, né? Nós precisamos aumentar essa quantidade de dados, são para as nossas abelhas nativas. E depois a gente vai fazer essa questão, que é a questão comparativa, para tentar fazer essa analogia, o quanto elas são similares ou quanto elas são diferentes nesses aspectos. E depois também envolver as abelhas solitárias que a Cláudia e a Elaine estão trabalhando. Sempre ressaltando o seguinte, né? Essas abelhas aqui que nós estamos falando aqui, que nós vamos trabalhar aqui em Rio Claro, a gente já tem, a APES, todo mundo sabe, a maneira muito fácil de criar em grande quantidade. As melípolas que eu citei e a trigona que eu citei, também a gente consegue criar em grande quantidade. Quem está mais preocupado com isso é a Elaine e a Cláudia, porque elas mesmas, a Elaine já colocou que eles têm que desenvolver, inclusive, a criação. Como nunca foram feitos esses estudos no Brasil, eles têm uma etapa antes da nossa, que é toda aquela parte de desenvolver a criação em quantidade suficiente para fazer esses estudos. E se tratando de abelhas solitárias, esse é um problema bastante sério. Na Europa, para algumas espécies, isso já está bem resolvido, né? Mas aqui no Brasil, não. Então, a Elaine e a Cláudia estão começando do zero, que é um esforço bem maior do que o nosso, que nós vamos já pegar esses bichos prontos, que já tem grande quantidade, que dá para fazer muito tranquilamente. E as técnicas que nós vamos usar também são técnicas bem conhecidas e dá para trabalhar bastante. Tá? Próximo. Bom, uma das coisas que a gente vai tentando fazer as padronizações, né, das criações desses bichos. Não precisa ter padrão para fazer as coisas, né? E tentar responder, né? Quais espécies nativas da região neotropical são mais adequadas a serem utilizadas como modelos de estudos ecológicos, né? Ecotoxicológicos. Porque para a APES a gente já sabe que ela é um modelo eficiente e funciona. A gente já sabe disso. Tanto que toda a legislação mundial é baseada em APES, né? E o que a gente não sabe das abelhas nativas. E dessas 400, 300, 400 tem, quais são os modelos melhores, mais adequados? Qual que vão dar um resultado mais confiável, mais resistente, mais robusto? É isso que a gente precisa responder, né? Então, a gente faz todo um trabalho de determinação de parâmetros, de medidas morfométricas, né? E a Scaptodônica postica se mostrou bastante adequada para modelos com estudo com larvas. Então, todos esses testes já foram feitos e a gente já tem essa resposta que a Scaptotrigona postica dá um resultado bastante favorável com estudos de modelos com larvas, né? O grande mentor dos estudos com larvas para a APES foi o Alpinel e a gente está pretendendo, e ele é o artigo dele é o artigo mais citado na nossa área, no mundo inteiro. A nossa pretensão é ver se a gente consegue escalonar os nossos artigos no nível do Alpinel. Próximo. Bom, uma das padronizações que a gente também trabalhou foi porque a gente ia trabalhar com a hemolinfa, né? Então, qual é o melhor método para extrair a hemolinfa em larvas? Né? Então, essa foi um desafio que a gente teve. E o que é que a gente pode fazer em termos de aplicações no futuro, né? De investigações no futuro? Por exemplo, como o estudo do sistema imune, porque a gente sabe muito bem que as respostas, tanto humana, né, que você só vê a questão do Covid, como em qualquer outro animal, depende muito do sistema imune. Então, qual é a influência do sistema imune
sobre essa questão dos efeitos do agrotóxico. E nesse aspecto aqui, nós já publicamos um artigo, claro que ele já vinha em desenvolvimento no laboratório, né? E eu não consigo enxergar aqui, não consigo ler aqui o detalhe, porque está muito, muito pequeno aqui, né? Mas depois a gente pode passar essa informação mais adequadamente. Não tem jeito de aumentar aí, né, Tati, o artigo. Eu consigo ler aqui só o plus one. Bom, vamos para a próxima, depois a gente comenta isso. Próximo. Alguns resultados parciais que a gente já tem, né? Que a gente já conseguiu. Alteração com o tiametoxan, o carbezatim e a piraclostrobina, né? A gente já conseguiu algumas informações sobre alterações de atividade enzimáticas, conseguiu um aumento da imunomarcação da HSP 70 e 90, né? Com o tiametoxan e a piraclostrobina, a gente já conseguiu a determinação da CL50, né? O aumento da peroxidação lipídica, uma alteração dos túbulos de Malpighi, e espécies mais sensíveis, elas mostraram ser mais sensíveis à resposta ao tiametoxan do que a Apis mellifera, né? Esses dados são preliminares, tanto a Apis mellifera como a Escapula gonopostica. Então, a abelha melípora foi mais sensível do que essas outras duas. Nas próximas etapas, agora, tão logo a gente possa retornar ao laboratório, então nós vamos fazer as avaliações de sobrevivência frente à exposição das misturas, que a gente fez só separado até agora, e fazer a avaliação dessas enzimas de desintoxicação, tanto na rota metabólica como no estresse oxidativo. Próxima. E a gente tem também alguns outros artigos já publicados envolvendo todos esses trabalhos, já estavam iniciando, e quando a gente aprovou o temático, a gente já aproveitou desse trabalho, né? Um é no Scientific Reports, tá? Temos mais um no Plus One e temos um no Environmental Pollution. E temos 3 desses artigos submetidos, um desses já está aprovado, o segundo aqui do Domingues já está aceito, né? Está aprovado, e o do Biotelo e o outro do Domingues também, que é do Caio, já foram encaminhados. Então, nós temos aí 3, 4, pelo menos 7 artigos nesse espaço de um ano e pouco aí que a gente já publicou. Além disso, claro, a gente teve apresentações enquanto foi possível, apresentações do CETAC, vários resumos publicados que a gente não computou aqui. Então, a equipe está se mostrando extremamente produtiva. Próximo. E a gente gostaria muito de agradecer toda a equipe lá, que eu já mencionei lá em cima, os parceiros, né? E ao grupo do LECA, os outros alunos do LECA, que não estão aqui porque não estavam presentes, ou por alguma outra razão, mas, de qualquer maneira, eles contribuem, sempre dão uma contribuição muito grande, porque lá nós não temos funcionários, não temos nada, são os alunos que cuidam do laboratório, alunos que cuidam da limpeza, da compra. Então, a gente gostaria de agradecer imensamente todos que participam disso, né? A Unesp pelo suporte, ao grupo da Roberta lá em São Carlos e o grupo da Elaine lá em São Carlos, não, desculpa, em Araras, o grupo da Elaine lá em Sorocaba. E agradecer também os outros 2 parceiros, né? O Ricardo da Exalc, que vai falar semana que vem, e o Bruno, também, que vai falar na próxima semana, que embora não tenha assim, uma relação muito forte com o que a gente faz aqui, mas são parceiros do projeto e vão, evidentemente, estar brilhantando esse projeto. O CNPq eu coloquei aqui porque a gente tem um projeto do CNPq aprovado, né, que não é a mesma coisa, tem um pouquinho de diferença, mas, de qualquer maneira, todo mundo que trabalha em laboratório sabe disso, né? Você compra alguma coisa pelo projeto CNPq e acaba
aproveitando um pouco do projeto da FAPESP. Você compra alguma coisa no projeto da FAPESP, você aproveita para os trabalhos do CNPq. Então, por isso estou colocando também um agradecimento ao CNPq. Era isso, muito obrigado, Roberta. Obrigada, nós que agradecemos, Malaspina, obrigada. Hoje nós teríamos só essas duas apresentações, então eu vou passar para a questão das perguntas. Como nós, normalmente eu que faço as perguntas, porque a gente, às vezes, tem muita gente aqui no chat. Mas tem uma pergunta do Vitor Monteiro. Vitor, você quer que eu faça ou você quer abrir o seu microfone e fazer? É uma pergunta para a Elaine. Eu não sei se ele ainda está conectado. Elaine, o Vitor Monteiro, ele fez uma pergunta, quando você estava falando dos seus experimentos com tetapédia, se é possível você, eu sei que são dados não publicados ainda, mas ele pergunta se é possível dizer qual foi a dosagem utilizada naquele experimento. Estou ainda me habituando com esse esquema, tá? Liga a câmera, desliga, liga o microfone. Sempre tem a primeira vez, né? Então, na realidade, não só com tetrapédia, mas com as outras espécies que a gente está trabalhando com solitária também, né? Não só solitária, mas também as abelhas sem ferrão que vocês trabalham. A nossa ideia, como é trabalhar com efeitos subletais, então é avaliar exatamente as concentrações que são consideradas residuais. Então, são concentrações descritas na literatura como estando presentes em folhas, no nosso caso, como foi por contato, a gente usou a concentração que foi descrita em folha, no que tinha de dados, né, sobre folhas dos cultivos onde foram aplicados esses agrotóxicos. Então, a gente obtém lá o valor residual e, com base nesse valor residual, a gente avalia o quanto que a abelha estaria em contato. E utilizamos essas concentrações. Então, elas são concentrações extremamente baixas, né? Até tenho aqui, do imidacloprido, a gente usou 2,8 ppb, que dá 0,0028 nanogramas por microlitro. É o que é encontrado tanto no pólen quanto em folhas, né? Das plantas visitadas por abelhas. E de piraclostrobina, que é um fungicida, o fungicida ele é aplicado numa concentração muito mais alta no campo do que de um inseticida. Então, nós usamos a concentração que foi descrita, né, como estando presente no pólen e também em folhas, que dá 2.700 ppb, dá 2,7 nanogramas por microlitro. Então, a ideia é trabalhar com essas doses que são possivelmente presentes no ambiente. Joia, obrigada, Elaine. A Ana conseguiu responder. A Annelise quer fazer uma pergunta para você também, Elaine. Eu acho que... Peraí, o moço que perguntou é o João Paulo? Ou é o Vitor? Não. É o Vitor? Tá. Vitor. Tá. Anne, se você quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Oi, ela já tinha falado comigo, depois tem mais um aqui. Boa noite, Elaine, tudo bem? Tudo bem. Então, a minha curiosidade é a seguinte, qual que seria, com relação, na verdade, ao N amostral, entre aspas, baixo, né? Entre aspas, porque a gente sabe que a população de abelhas solitárias é muito reduzida em comparação às abelhas sociais. Vocês têm alguma ideia, assim, do que seria um N ideal para a proposta de ring test? Tem alguma ideia, assim, uma meta que vocês pretendem atingir de N? Obrigada. Então, obrigada a você pela pergunta. O nosso problema é você conseguir uma quantidade de abelhas emergindo no mesmo dia.
por exemplo. Então, antes de a gente elaborar o delineamento experimental, nós tivemos uma conversa com o estatístico, de forma, né, que é o correto, né? A gente já fazer o delineamento já pensando na estatística. E aí, frente a isso, nós vimos que nós vamos ter que trabalhar com faixa etária. Não tem outra forma. Nós vamos ter que trabalhar com faixa etária, que é de 1 a 5 dias, que já foi determinado. Fizemos já testes, né? E a experimentação, ela é feita em blocos. Então, como a abelha solitária, você vai colocar uma abelha no pote, então você vai ensaiar em blocos. Então, cada bloco vai ter uma abelha controle, uma abelha exposta ao fungicida, uma abelha exposta ao inseticida e a combinação, né? E além desse controle tradicional, a gente sempre segue junto uma abelha que só foi manipulada conforme as outras, mas não recebeu nada, nenhum tipo de exposição, né? Então, a gente, exatamente pelo fato da gente estar padronizando o teste para solitária, e nem sempre ela ter o mesmo comportamento que a gente espera se ela for manipulada ou não for manipulada. Então, a gente ainda tem que ter esse controle a mais, tá? E esses blocos, eles vão sendo ensaiados. Então, por exemplo, cada vez que a gente faz, você consegue fazer 5 blocos de uma vez, que é o quanto você tem de abelhas naquela faixa etária. Depois vai emergindo a abelha, você vai fazendo mais blocos. O mínimo são 15 abelhas por grupo experimental. Tá? Então, seria um mínimo. E ainda com esse mínimo, a gente tem que trabalhar com testes não paramétricos. E eu esqueci o sobrenome do pesquisador da Holanda, é Ivo... Roberta, ajuda eu a lembrar o sobrenome dele? Doutor Ivo? Sim, o doutor Ivo, nós convidamos ele para participar dessa parte estatística e também para nos ajudar a delimitar qual é o número mínimo. Estava tudo certo para eu e a Cláudia irmos para lá, né? Então, seria exatamente esse o motivo da nossa ida para lá, e também uma visita nas instituições que trabalham com ósmia, né, para nós vermos como que é o procedimento deles, e adaptar para o nosso, porque com ósmia, como é muito bem padronizado, e eles vendem ósmia em escala comercial, eles conseguem ensaiar 100 abelhas solitárias. Isso que eu ia te perguntar, Elaine, desculpa te interromper, então, que a gente teve o ano passado na Alemanha, e a gente visitou a empresa BASF, né? E eu fiquei abismada quando eles mostraram aquela quantidade de abelhas solitárias. Eu disse, não é possível uma coisa dessa, né? Sim. E agora... Exatamente. O que nós... É um absurdo. E assim, 100 eu tô falando por cima. Eu acho que é muito mais pelo que a gente viu. Impressionante. Para complementar a questão da importância de a gente escolher essas 3 espécies justamente porque a bionomia é mais conhecida dentre as solitárias, né? E são abelhas que sempre aparecem em levantamentos de abelhas em áreas naturais e no maior número, elas são as mais representativas. Então, a gente está fazendo um estudo com ninhos instalados em diferentes locais, justamente para a gente ter populações diferenciadas e tentar minimizar a questão dos parasitas, né? Essas abelhas têm um índice alto de parasitismo, às vezes, tem uma mortalidade alta por causas desconhecidas, né? Principalmente fungos, e também tem uma dieta diferenciada, e a disponibilidade de recursos no campo interfere no aumento populacional dessas abelhas. Então, a gente está, para a gente ter um N amostral que seja até um pouco mais a nossa expectativa do que é o recomendado, né? E é por isso que é importante manter essas populações e tentar minimizar o máximo possível desses impactos naturais, que são controles populacionais naturais, nessa parte de semicampo, de campo, e também no laboratório. Então, no laboratório, a gente está tentando levar essas abelhas para o laboratório, manter essas abelhas em BOD, né?
para tentar controlar a temperatura, que é um fator que interfere no nascimento delas, e tentar controlar isso de forma que a gente consiga chegar num N de emergência maior, numa escala temporal próxima. Então, isso a gente está tentando fazer também em laboratório, né, nessa primeira fase. Não é uma tarefa fácil, porque comparando com a quantidade de indivíduos sociais e solitários, é uma coisa absurda, não tem nem como comparar. Mas a gente está fazendo um esforço bastante, a gente vem estudando essas populações já tem mais de um ano, né, Elaine? Um outro fator também que pode interferir, e que já tem trabalhos na literatura que mostram que a diversidade na dieta da abelha pode dar uma resposta diferente. Então, a dieta é uma outra variável que a gente está tentando também entender esses processos, e quando a gente trabalha em bloco, né, Elaine, a gente trabalha com indivíduos, em teoria, que o alimento foi aprovisionado no mesmo período, as fêmeas fundadoras puseram os ovos no mesmo período, e aqueles ninhos foram fechados numa escala temporal também. Então, essas abelhas que estão nascendo no campo, que estão sendo estudadas, paralelamente, a gente tem feito a análise da dieta, para ver o quanto de similaridade que tem na dieta desses indivíduos, para a gente excluir essa variável que você provavelmente poderia interferir nos resultados depois. E a umidade, vocês estão controlando? Uma coisa assim, tá? Seria interessante, né? Não sei se... Os dados que tem na literatura, a gente tem usado como um padrão, né? Entendi. Obrigada pelas respostas. Obrigada, pessoal. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, rápidas, porque o pessoal já está começando a sair por causa do horário, que seria... Eu vou fazer as 2 juntas, porque eu acho que uma tem relação com a outra, que é a da Daiane Rodrigues e o João Paulo. Que o João Paulo pergunta assim, ó, quais se são neonicotinoides ou não, que vocês estão usando, ou foi utilizado, né, nesse primeiro ensaio, e se foi produto comercial ou se foi ingrediente ativo, a Daiane pergunta, para a gente encerrar. Posso responder? Eu posso responder a do João Paulo aqui. Tá, então pode falar primeiro, Malaspina. Essa do João Paulo, nós estamos usando, por exemplo, no nosso experimento, a gente está usando o Thiamethoxam, mas desde que a gente começou a trabalhar com a questão dos inseticidas, lá mais de 20 anos atrás, a gente tem procurado usar todos os neonicotinoides, né? Inclusive o fipronil, que não é neonicotinoide, tá? Mas que faz parte desse grupo que foi muito comentado na mídia todo esse tempo de alguma coisa relacionada à mortalidade de abelha aqui no Brasil. Então, principalmente os 4, o clotianidina, o imidaclopido e o Thiamethoxam. Então, a gente tem procurado trabalhar com esses mais citados, né? Que é um problema no mundo inteiro, porque eles foram desenvolvidos para serem usados mesmo para insetos, porque não tinha os carbamatos, organofosforado, tem uma complicação bastante grande com a saúde humana, então procuraram se desenvolver os neonicotinoides para poder sair um pouco dessa questão da saúde humana. Então, eles são mais voltados para controle de insetos. Então, são esses que a gente tem focado, né? Então, o nosso foco são nesses. Mas, especificamente nesse trabalho, a gente está fazendo com o Thiamethoxam. Mas outros trabalhos dentro do grupo do laboratório, que tem mais gente, estamos trabalhando com o imidaclopido, com a clotianidina também. E assim, toda vez que a gente vai testar um princípio ativo, nós temos sempre que correr um princípio ativo padrão, que é estabelecido pela OECD, né, que está no protocolo, que é o dimetoato. Sim. Então, o dimetoato é obrigado a estar no processo. Então, a gente também trabalha com o dimetoato. Claro que não é o objetivo de olhar o dimetoato, mas ele tem que estar comparativo com os neonicotinoides. Então, são esses, o foco nosso são esses. Alguém poderia, Roberto, ou a Elaine, poderia responder a segunda? Se é ingrediente ativo, no projeto todos são com ingrediente ativo. Não. O quê?
Essa do ingrediente ativo, isso. Todos com ingrediente ativo. A gente não usa produto comercial porque tem muito interferente. Como a gente não sabe quais são os adjuvantes, a gente não consegue determinar se o efeito é do agrotóxico mesmo. A solução comercial, trabalhar com ela seria uma etapa a posteriori. Isso. Porque primeiro a gente precisa conhecer quais são os danos do princípio ativo. Perfeito. Mesmo porque para o protocolo precisa ser ingrediente ativo. Não. A OECD aceita produto formulado também. Não é obrigatório ser ingrediente ativo, pode ser produto formulado. A preferência, mas não há obrigatoriedade. Sim. Ok. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado a todos. Foi um prazer passar mais uma quarta-feira, um final de tarde com vocês. Não se esqueçam, quarta-feira a gente tem a segunda fase com mais 3 projetos, tá? E eu convido a todos para voltarem na quarta. Divulguem, convidem seus colegas, quem tem interesse em trabalhar com isso. Agradeço aqui o comentário, Aparecido Botter, que colocou que está nos parabenizando a todos. Obrigada, Aparecido, já coloquei o Elaine aqui. Mas convide seus amigos, todo mundo para vir conhecer os nossos projetos, o que a gente faz e discutir um pouco com a gente. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde, bom jantar. Até mais, pessoal. Abram as câmeras, principalmente quem faz parte do projeto, que as meninas tiram foto, por favor. Manda para mim no grupo, porque eu vou postar no nosso lab também, fazendo favor. Isso, por favor, Adna, manda para todo mundo depois. E assim que o YouTube libera, ela já compartilha com a gente o link do YouTube. Legal. Aí a gente coloca cada um no seu canal. Tá bom? Obrigado. Aí. É bom participar do computador aqui, né? Tchau. Tchau, gente. Até mais tarde. Até. Até.